E o Paulinho, hein, que deu uma entrevista expondo Augusto Melo, que revelou que não fazia ideia de como presidir o Corinthians. Virou pra mim, Paulinho, eu não sabia o que era estar aqui dentro. Eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje, também a fala do Augusto Melo e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil, e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. Que o Augusto Melo não tinha nenhuma experiência para comandar um clube de futebol, isso já era sabido por todos aqueles que votaram nele, mas o presidente fez questão de dizer isso logo na sua posse, ao falar que encontrou um Corinthians muito pior do que ele imaginava. No último mês passamos por um processo de transição e constatamos que, infelizmente, a situação do clube é pior do que imaginamos. E aqui não falamos apenas da dívida bilionária conhecida por todos. Falamos da profunda desorganização administrativa, da falta de processos internos, dos contratos que não colocam o interesse do clube em primeiro lugar. Isso quer dizer que não será possível fazer algo que prometemos durante a campanha. Não será possível. Não. Significa apenas que teremos de trabalhar muito mais duro, nos esforços muito mais a cada dia para atingirmos nossos objetivos. E podem ter certeza, dedicação, vontade de vencer são as marcas dessa nova gestão. E hoje estou aqui para confirmar cada letra dessas promessas. Sim, fiel, a partir de hoje, o Corinthians passará pelo maior choque de gestão da sua história. E esse processo fundamental e histórico começa pela contratação de uma empresa de auditoria. O que ninguém esperava foi o que o Paulinho revelou numa entrevista pro Benja, quando contou detalhes do presidente e de como ele tem conduzido o clube, explicando bastante porque o Corinthians tá nessa situação. O apoio da torcida do Corinthians, porque a torcida queria uma mudança. É a primeira vez na vida que, por exemplo, a Gaviões da Fiel publicamente ela apoia um candidato. Ela nunca apoiou, você sabe, né? Foi a primeira vez. Você tinha a imprensa em cima. Ele estava com tudo na mão. E ele foi e deu o departamento de futebol na mão de um cara que jamais poderia ter dado. E aí, meu amigo, o que começou errado, infelizmente vai terminar errado. Ele não sabia. Ele destruiu. O Rubão destruiu o futebol e o Augusto confiou nele e ferrou tudo. Cara, eu vejo assim, não é... Como eu falei da mudança radical, né? E isso eu, né, tive conversa com o presidente, com o Fabinho, não tenho problema nenhum. Acho que ele tem que ter pessoas realmente assim, que falem a verdade pra ele, até pra ele entender o que é, porque ele mesmo já falou pra mim uma vez, eu falei, cara, ele virou pra mim, Paulinho, eu não sabia o que era estar aqui dentro. O Augusto te falou? Não sabia, e agora a gente vê, pô, como é o ambiente, como que funciona, como que é a rotina, não sei o que. Eu falei, então é isso, presidente. Isso você vai construindo ao passar do tempo. É uma caminhada longa. Mas aí ele precisava, Paulinho, ter gente, então, que conhece. Quando ele estava lá, eu falei, o Alexandre Matos, traz um cara que nem o Alexandre Matos. Precisa ter alguém experiente. Sabe, Paulinho, você não pode trazer um treinador de São Bernardo, depois saber que o cara não podia. Sabe? Você sabe que você tem um goleiro que está insatisfeito, você já tinha que ter trazido outro, renovado logo o outro. Sabe, para isso você precisa ter um cara experiente, Paulinho. Essa sensibilidade aí, e eu sou muito cauteloso e tem que, né, pensar nas colocações, porque assim, eu entendo o lado do presidente de chegar e fazer do jeito dele, só que eu falei para eles, né, algumas vezes, falei, cara, eu acho que devido a essas coisas que vem saindo externa, isso influencia dentro, né, cara, do campo. Ela mexe com alguns meninos, né? A rede social, cara, os meninos olham 24 horas. Então você começa a ter notícias externas, cara, absorve, entra, né? Pra dentro, aí você vai fazer o quê? E querendo ou não, né, cara, é assim, muitas notícias que isso, cara, e de verdade, o presidente, cara, ele tem as melhores intenções, as melhores ideias pro clube, só que assim, foram juntando também coisas
né, que aí é uma parte de política, de outra direção e com a dele, que eles que se resolvam. Mas assim, ele também pega algumas coisas, situações dentro do clube, que para ele ajustar também, cara, vai um tempo. Sim, a Então herança assim, maldita. então assim, também não podemos aqui, pô, o cara não fez aquilo, não fez aquilo. Cara, ele também pegou algumas coisas que, cara, é difícil de se resolver. E aí as pessoas questionam, pô, você acha que o Augusto acertou ou errou de não ter renovado com os caras experientes? Cara, é uma decisão dele. Se ele achou que era o melhor naquele momento, o cara tomou a decisão, já foi. Quem ficou, é o que eu falei, quem ficou aqui, você acha que quem não queria? Eu não queria que ficasse o Renato, o Gil, cara, o Juliano, o Gil, queria, só que o cara, a hierarquia, você tem que respeitar. Quem ficou, vamos fazer o trabalho, tem que ser feito. Você tem que respeitar o cara e ajudar o cara, porque o cara mesmo teve a humildade de falar assim, cara, eu preciso entender o que é isso aqui. E quem vai ensinar somos nós. Ele só vai saber se ele acertou ou errou no final do ano. Mas ele errou. Exato. Infelizmente ele errou. Mas o que eu quero ele errou. O Paulinho, se eu não tenho noção do lugar que eu tô entrando, eu preciso botar gente do meu lado que tenha. Sim. Então, se você não tem noção, você põe gente que tem menos noção ainda, não adianta. Isso não é ser bem intencionado. E eu já falei isso pro Augusto. Eu falo na cara. Eu também acho que ele é bem intencionado, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Sabe? Por exemplo, como é que o cara me põe Mateuzinho num treino Alberto, no Parque São Jorge com a torcida? Se o cara tem um contrato assinado, Paulinho. Ô, Paulinho, isso meu filho de 14 anos sabe que, pô, o pai não põe lá porque... Tá certo? Como é que você traz um treinador do São Bernardo, pá, e o cara não pode ser técnico? Como é que você traz um jogador que nem o Palácios? Não contra a qualidade dele, mas eu sei que ele veio com problema de cartilagem. E assina um contrato de 5 anos. Esse lance do Cássio com o Carlos Miguel, óbvio que isso vem uma herança do Duílio, que para mim é disparado, o pior presidente da história do Corinthians, é uma desgraça que esse cara fez no Corinthians. Mas, pô, você assume lá. Se você tem gente experiente, fala, vamos ver as buchas aí. Como é que pula um contrato de 50 milhões de euros de multa para 4? Paulinho, isso não é ingenuidade, Paulinho. Eu falo, cara, no futebol a gente vê algumas coisas e acho que foi por isso que nesses meus últimos... Você pode falar, Rubens, você tá exagerando. Esses últimos 5 meses isso, cara, eu enxergo de uma forma assim boa de ver o que eu significava dentro do clube. E as pessoas me falavam assim, o próprio presidente, o próprio Fabinho, né, que foi um cara que eu conversei bastante durante esses 5 meses, falou assim, cara, você precisa ficar aqui com nós. E eu virei pra eles e falei assim, cara, se esse convite fosse, vamos supor, em dezembro eu chegasse com a minha família e falasse assim, cara, eu acho que realmente deu no futebol, eu ia pensar em ajudar aqui, porque eu sei a dificuldade que vocês estão passando. E eu realmente pensaria em ajudá-los. Só que eu falei pra eles, cara, nesse momento não, eu quero jogar futebol ainda, não é o momento de eu parar minha carreira, né? Se eu vou jogar mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, cara, não sei. Então assim, se fosse em dezembro e eu sentasse com a minha família e falasse assim, cara, eu acho que vou entrar nessa, sabe? Mesmo entrando em uma função que eu não domino, e no olho que eu do não furacão. entendo, exatamente, com uma situação do clube, talvez eu pensaria bem para poder ajudá-los. Falei, cara, não dá. E aí eles vão enxergando, como você falou, a minha importância nessa área, porque eu conheço tudo aquilo ali. Eu sabia o que teria que fazer. Não estou falando de financeiros, não. Estou falando ajustes. Pequenos ajustes no futebol, você pode ter resultado. E isso eu falo na minha coletiva. Cara, é você saber quem arruma a sua cama, é quem cozinha para você, é perguntar se o departamento médico tá tudo certo, tá tudo ok. Tô citando exemplos, né? O rapaz que limpa os vidros do clube, cara, tá tudo certo, precisando de algo. E isso eu vou fazendo, sempre fiz a minha vida inteira dentro do Corinthians. E quando você tá numa posição, né, que você tá jogador, gestor, ajuda a diretoria, você vai enxergando melhor. O campo fica mais aberto para você. E eu fui enxergando isso, e eles precisavam de mim, mas que nesse momento eu fui sincero para ele, falei, cara, eu ainda quero jogar e nesse exato momento não dá. Se você quiser, cara, me ligar a hora que meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, pô, Paulinho, o que você acha? Cara, eu vou te ajudar, não tem problema, só que não dá para eu ficar aqui.
Então minha fonte era boa mesmo. O cara falou. O Paulinho não pode ir embora. O Paulinho for embora, o negócio vai ficar complicado aqui. A pessoa falou pra mim, hã? Sua fonte era boa. Mas eu fui tudo isso. Mas e aí, torcedor? Você acredita que o clube vai conseguir dar a volta por cima? E o Augusto Melo, hein? Será que termina esse mandato? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.